bem, Gerson Vassouf aí trazendo para a gente os dados desta operação, que, é claro, segue ainda em todo o Mato Grosso do Sul. E agora mudando de assunto, porque nós estamos vivendo dias muito quentes, de baixos índices de umidade relativa do ar, e nós sabemos que neste cenário a tendência é adotar cada vez mais o uso de aparelhos para tentar amenizar, os impactos deste calorão no dia a dia de todas as famílias da população. E as condições climáticas, elas são monitoradas também na concessionária de energia elétrica que atende 74 dos 79 municípios do estado. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais desse trabalho e de que forma as informações são usadas para evitar interrupções ou até mesmo sobrecargas aqui em Mato Grosso do Sul. Para falar sobre este assunto, estão aqui no estúdio conosco Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa em Mato Grosso do Sul, e Rodrigo Fraia, diretor técnico da Energisa. Um bom dia, diretor Paulo Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer. Seja muito bem-vindo. Rodrigo, um bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores também de YouTube. Obrigado por estar aqui. Muito obrigada a vocês pela presença. Diretor, vou começar perguntando para o senhor, Esse ano a gente teve um ano inteiro de altas temperaturas. Teve oscilação no consumo de energia? A gente consegue destacar um período em que houve uma maior demanda? Essas ondas de calor ela têm afetado o estado, desde o começo do ano. Predominantemente, ela tem uma atuação maior no começo do ano e agora a partir de setembro até o final. Isso faz com que a energia injetada no sistema seja muito maior do que as médias dos anos anteriores, provocada exatamente pela mudança de hábito dos nossos consumidores. E aí fica o registro para que as pessoas utilizem seus equipamentos de forma racional, porque isso pode provocar surpresas nas contas de energia também. Olha só, E o senhor está acompanhado aqui também, não é mesmo? Como eu prometi, o Rodrigo Fraia, ele assume a diretoria de operações da empresa, é um dos maiores especialistas mundialmente conhecido no tratamento de contingências e está aqui com a gente para dar uma palavrinha. Rodrigo, responsabilidade então está contigo agora. Vamos lá entender um pouco mais como é que está sendo esse trabalho de monitoramento, Porque, afinal de contas, é claro que na rotina do dia a dia de vocês são muitos cálculos, A previsibilidade, ela precisa estar presente na rotina de vocês. Isso mesmo, um desafio. A Energisa, ela tem uma área de pesquisa e desenvolvimento só nesse segmento de meteorologista. Então, temos convênio com o INPE, que é o Instituto Nacional Aeroespacial do Brasil, e que também tem convênio com entidades internacionais. A gente tem um sistema implantado desde 2019, que a gente monitora todas as condições atmosféricas, seja normal e seja adversas, E a gente consegue monitorar através do sistema que chama NetClima, que ele usa tanto sensores de satélite e radar. A gente consegue monitorar rajadas de vento, pontos de queimada, frentes frias com grandes nuvens pesadas e altitude da nuvem, porque isso faz diferença, descargas atmosféricas. Isso tudo impacta no cotidiano dos nossos clientes. Impactando no cotidiano dos nossos clientes, impacta na rede elétrica, que é bem essencial para a convivência aí, do nosso cliente. Rodrigo, apesar da linearidade do tempo, do clima, na verdade, daquilo que a gente está vivendo hoje, de altas temperaturas, a gente teve um períodozinho ali que pode dizer que foi um frio mais intenso, mas de modo geral a gente está vivendo muito mais calor e variações climáticas, Os fenômenos climáticos que a gente tem acompanhando estão muito mais intensos. O que tem mudado nessa rotina e o que vocês têm percebido, inclusive, já do que o sistema tem apresentado de variação para vocês? Perfeito, Karine. Assim, primeiro é a não linearidade. Começou a ficar cada vez mais imprevisível. A gente percebe nos últimos anos fenômenos como bombas de vento, downburst, que a gente fala que são ventos de cima para baixo que pega pequenos segmentos. Às vezes você está numa região que você passa, olha, aqui não parece tudo normal, e do lado uma área destruída, pequena, às vezes grande. Então esse é um fenômeno que era raro e começou a aparecer cada vez mais aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Aqui tem uma situação, os meteorologistas podem confirmar, mas a gente sabe através dos estudos,
que é um polígono dos tornados, né? Então você tem micros tornados também que acontece aqui, desde o Rio Grande do Sul até hoje. Ontem a gente trouxe, inclusive, no nosso portal tem uma matéria falando sobre isso. Operação Pantanal, que está acompanhando aí os incêndios no Pantanal, em todo o estado, todos os biomas hoje em dia, né? Em Costa Rica, um tornado de fogo. Não, estive agora, recente, 2 semanas atrás, estive na Califórnia, que tem uma região muito afetada por incêndio, com toda a tecnologia, com todo o radar, mas afeta cidades, pessoas têm que se deslocar para ir para outros locais nos Estados Unidos para realmente não ter... Exatamente, é bem crítico. E esses tornados de fogo, são ventos com esse calor que sai destruindo boa parte das residências. E aí o acero que você faz, todo o trabalho que você faz, ainda não é suficiente para essa intensidade, para essa severidade do clima. E só aqui esclarecendo, né, porque alguns termos são muito técnicos, essa condição do acero, especialmente para quem trabalha aí no enfrentamento ao fogo, é um corredor que se faz, né, fazendo a limpeza ali dessa biomassa que pode continuar a propagação do fogo. É uma tentativa para cortar exatamente, né, os terrenos e esse fogo ser... parado ali naquele limite onde esse corredor limpo, né, onde não teria biomassa para a propagação do fogo, mas aí com o redemoinho de fogo, ele pula, né? Exatamente. O fogo pula. Você tenta cercar com essa isola através dessa abertura, retirada da biomassa, mas ele às vezes pula. E é isso que acontece. Nesse sentido, né, vocês já têm percebido e como que a empresa está se preparando para garantir o fornecimento de energia? Porque se tem a rajada de vento ou se tem o fogo também, ele acaba impactando no fornecimento de energia. Uma das primeiras coisas, acho que é o monitoramento. O monitoramento ele é essencial. A gente tem ações preventivas, tanto para questões de incêndio, para questões de vento, para questões climáticas. Então, desde o nosso planejamento de projetos, que antes eles estavam numa faixa, antigamente, de ventos até 100 km por hora, hoje mudou para ventos 130, 150, 170 já estão estudando, porque já tem registro disso. Mas nós temos toda uma rede, né, que está num projeto antigo. Então, tem que ser toda ela reformada também. E atualizada. E isso é um processo que tem que ter um equilíbrio, tanto da manutenção como também porque tudo isso, né, vai para a conta de energia, então você tem que equilibrar esses investimentos. Então você tenta sempre ver os pontos mais críticos e começa o trabalho dali. Existe também uma resposta para isso. Além do trabalho preventivo, o plano de contingência. Que esse plano nosso, ele até, como eu posso dizer, ele tem uma experiência internacional, muitas pessoas estão até buscando ele, que é como que a gente prepara material, serviço, comunicação com a população, como que a gente prepara o nosso sistema elétrico para isso, sabendo que vai vir ventos muito fortes. Às vezes, o muito forte pode ser 100 km por hora, às vezes pode ser 160 km por hora. Às vezes, numa medição que você tem, que a gente tem poucos sensores no Brasil, lá deu 90 km por hora, mas em determinado local deu 150 km por hora. Então, esse é um grande desafio para toda a sociedade. Para a empresa de energia elétrica, para restabelecer, para questões de acidente, para questões de transporte, porque às vezes cai árvores, impede transporte. É uma adaptação que a gente está vivendo com essas mudanças climáticas severas. E eu acredito muito que a gente está na vanguarda disso, porque muita gente no mundo está procurando esse plano de contingência nosso para aprender. Agora, sempre é uma via de mão dupla, né? Eu acho que toda troca a gente acaba aprendendo também e traz lições para implantar aqui. Rodrigo, você inclusive, né, recentemente teve aí compartilhando a experiência que vocês enfrentam aqui em Mato Grosso do Sul em relação a essas condições climáticas com o público de fora do país, Sim, é isso? Conta exatamente. A gente foi convidado para um workshop de eventos climáticos severos e resiliência de rede. Resiliência de rede é o quanto que ela suporta, né, esses eventos climáticos severos, e tinha gente do mundo inteiro nessa convenção da Bélgica, da Europa, dos Estados Unidos. E ali foi discutido o que cada país está se pensando, tanto em tecnologia como em procedimentos, para dar resposta ou também prevenir esses impactos dos eventos climáticos severos. Então, ele vai desde você ter um melhor monitoramento, mais sensores, mais tecnologia, mais robustez na rede, mais resposta rápida, né? Porque eventos climáticos severos, tem regiões que a gente estava discutindo lá nos Estados Unidos que ficam semanas sem energia. Porque destrói tudo. E a manutenção ela tem que ser do centro para a ponta.
Porque às vezes a gente fala, mas passou aqui, e tem 10 postes caídos, mas às vezes em outro circuito, lá na fonte, tem 100 postes caídos. Então tem que começar a reconstruir tudo. É um desafio. Rodrigo, e nos Estados Unidos, na verdade, o que a gente acaba assistindo ao longo do ano, né, são eventos muito mais severos lá do que aqui, né? E vocês compartilhando essas informações. E essa foi uma discussão muito boa, Karina. Assim, os Estados Unidos ele tem uma característica, né, na determinada região, mas ali no leste que tem as questões, no oeste que tem as questões furacão, no centro ali no Texas muito furacão, mas o que a gente está percebendo é que isso não é exclusivo dos Estados Unidos. Às vezes eles têm um monitoramento e mais sensores que pega esses grandes, vamos dizer assim, essas grandes severidades. Mas existem pequenas severidades que estão cada vez mais comuns aqui na América do Sul e na Europa, e por isso que a gente até fez essa troca de experiência. Bom, e já para o final de semana, a previsão que a gente tem aí não é muito boa, né? Como é que vocês estão se preparando, inclusive para estar prontos, né? Para situações adversas que este final de semana está se desenhando? Isso mesmo. Agora tem uma mudança, né, de clima, agora prevista para sábado e domingo, começa na região sul do estado, vem uma frente fria, nós estamos com as equipes já postas, material preparado, a força de trabalho no campo e também já informando a população, né, das regiões mais críticas para ter ali a questão de segurança, não se aproximar, caso tenha um evento de poste caído e fio caído, porque a gente também pensa muito na segurança. Às vezes a gente tenta fazer alguma coisa por conta própria e pode ter um acidente que aí é irrecuperável, né? A rede a gente recupera, a vida humana a gente não recupera. Vocês estão prevendo um impacto maior em que região aqui do estado? Começa muito na região ali de Ponta Porã, entra por Dourados, Naviraí, Jardim e pode chegar aqui no centro do estado. Presidente, um trabalho que, especialmente, né, a garantia do fornecimento de energia, a gente sabe que impacta aí não só a rotina das famílias, mas o atendimento em saúde, nas casas, a proteção, né, na segurança, uma série de coisas que é a garantia do fornecimento na rotina das pessoas. Com certeza. A gente vem se preparando há muito tempo, mas uma coisa que o Rodrigo colocou aqui, que ela é fundamental para a gente, é a comunicação, né? Então, a gente conta com vocês, porque essa comunicação bem feita, sendo feita em tempo real, tira a angústia de você poder saber qual é a previsão, volta quando, né? E deixa o nosso consumidor um pouco mais calmo, porque ele fica sabendo o que está acontecendo e que a gente está tomando providência. Um tempo de resposta hoje, num caso de uma atuação, né, de acabar impactando o fornecimento de energia, dá para mensurar, dá para calcular aí um tempo de resposta para o restabelecimento? O tempo médio hoje ele é baixo, mas depende muito da intensidade. Às vezes você tem uma falta de energia num determinado segmento e quando você chega para fazer desenvolver a atividade, você se depara com 10, 12, 15 postes caídos. E aí o tempo aumenta muito. Mas o mais importante é que, como o Rodrigo colocou, a gente já avançou com os materiais de reposição, as equipes já estão avançadas, né? Já foram todas remanejadas dentro do estado. A gente trabalha na forma de nuvem, né? As equipes elas vão para onde o evento climático está acontecendo, para que a gente tenha o tempo de resposta o mais rápido possível. Ainda falando aqui em priorizar atendimento, vocês também, nesse plano de contingência, tem algumas áreas que acabam sendo priorizadas aí nesse fornecimento. Quais seriam? Olha, a gente começa com hospitais, né, postos de saúde, né, presídios, o que a gente chama de ocorrências coletivas, porque você tem mais de um cliente ali. Então, muitas vezes você tem um cliente que ele está isolado lá, sem energia, ele vai ficar por último, né? Dentro da nossa escala de prioridade, a gente pede paciência. A gente tem um sistema de callback que vai informando esse cliente sobre o que está acontecendo, mas a gente tem uma preocupação muito grande com os setores mais sensíveis, sobretudo os sociais. É importante destacar, né? Todo mundo é importante, né? Todo mundo tem a sua prioridade, todo mundo tem a sua necessidade. Mas nessa escala de plano de contingência, precisa traçar uma estratégia. A prioridade sempre é a vida humana, né? Então, hospitais, você tem que ter a telecomunicação funcionando para funcionar o sistema de segurança pública da cidade ou do estado. Então, tudo isso é bem mapeado e temos registrado no nosso sistema que quando isso fica sem energia, a gente já envia
a equipe de imediato. E aí começa toda a escalada da recomposição, como eu falei, de dentro para fora, do centro para fora sempre. Porque aí você consegue garantir maior segurança, maior vida, falando vida como um bem essencial para aquele momento crítico que está vivendo a cidade ou determinado local. Quero agradecer muito a presença aqui de Rodrigo Fraia, diretor técnico da Energisa de Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa também aqui no estado. Um bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, obrigado. Hora do intervalo, notícias nacionais e a gente volta na sequência.